doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Unicap, coordenadora da especialização da Unicap, advogada trabalhista também, tem todo um caminho aí percorrido acadêmico, e vai falar para a gente sobre essas medidas governamentais, vai falar para a gente, né, nesse momento em que a própria legislação trabalhista já vem aí definhando há um bom tempo, e também um caminho, inclusive internacional. Na verdade, nenhum caderno legislativo de qualquer país, o mais moderno e rico que seja esse país, não estava preparado para receber essa pandemia. Ontem estávamos falando, Sérgio falou isso, que se alguém falasse para a gente, ano passado, aí no Natal, que viveríamos esse momento, né, de ausência de toque, de encontro, de confinamento, ninguém acreditaria, né? Então, todo mundo foi pego de surpresas, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países com legislações trabalhistas em situação emergencial, em situação de socorro, e aí Rogéria vai ter essa fala importantíssima nesse sentido. Por outro lado, nós teremos a fala da professora Juliana Teixeira, que estuda na perspectiva do direito, da economia, da previdência social já há um bom tempo, né? Juliana escreveu sua tese de doutorado sobre a renda universal garantida, e acredito que ela aí, agradeço muito o tempo, porque ela está sendo bastante aí convidada para participar de diversos eventos, porque agora é urgente, né? Cada vez mais, sempre foi urgente, esse estudo e esse aprofundamento sobre a renda universal garantida. A gente já viveu outros momentos no Brasil em que não sabíamos o que isso significava, e agora a gente consegue entender a urgência e a importância desse tema, e aí fazer esse link com o auxílio emergencial proporcionado para os trabalhadores em vulnerabilidade, da informalidade, e vai falar sobre isso. A gente vai organizar no seguinte sentido: a professora Rogéria vai começar, ela terá 15 minutos de fala, em seguida a professora Juliana vai falar também com 15 minutos de fala, eu ficarei atenta aqui ao chat, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aqui, em seguida a gente vai fazer esse momento de pergunta, tá? E vamos encerrar aí por volta das 17 horas, porque mesmo em casa, eu tenho convicção que todo mundo tem muita tarefa, né, em casa, seja de trabalho, seja atividades familiares. Então, a gente precisa seguir. Vamos tentar respeitar esse tempo, tá certo? Então, agradeço enormemente a disponibilidade das professoras Rogéria e Juliana. São pessoas, assim, muito queridas por mim. São pessoas que eu me espelho enquanto docente na área trabalhista. Então, agradeço também o espaço da Faculdade Imaculada Conceição do Recife, a FIC, por estar proporcionando esse diálogo tão importante, que é o segundo dia, né, de webinário sobre o reflexo do Covid-19 das relações trabalhistas. Então, professora Rogéria, a palavra é sua, seja bem-vinda, será uma honra tê-la aqui nesse espaço virtual. Eu vou desligar o meu microfone. Rogéria? Tava sem, agora estava desligado. Boa tarde, Flora, boa tarde, Juliana, todos os alunos e alunas aqui, certo? Na verdade, eu estava dizendo aqui para mim mesma que Flora colocou um super currículo, né, Juliana, aí da gente, mas na verdade, né, Flora, ela estimula ao mesmo tempo a gente fica olhando assim, né, como é bom continuar estudando o direito do trabalho e dividindo aí, né, essa árdua missão, né, que terminou, é uma missão árdua. Juliana é uma amiga de longas datas. Juliana, eu matei a saudade recentemente porque assisti a entrevista dela com o Tiago na rede, né? Depois Juliana diz o nome aí, recentemente uma excelente entrevista. Mas vamos lá, Flora me deu uma missão de 15 minutos para falar sobre o Covid-19 nas medidas governamentais trabalhistas. Eu vou tentar dividir o meu tema
né, o meu tempo em dois momentos. Primeiro, eu vou dar falar sobre um panorama, demonstrar um panorama geral, meio que mundial, do direito do trabalho, na verdade, da crise do direito do trabalho. E aí eu acho que eu vou fazer esse panorama, falar especificamente de duas medidas provisórias, e Juliana vem fechar com chave de ouro, porque ela entra com a temática dela. Então, eu tenho estudado, lido as últimas obras de Boaventura Souza Santos sobre, né, o mundo, né, na pandemia, o vírus, os efeitos do vírus no mercado de trabalho, nas relações de trabalho. Então, a minha primeira fala seria o seguinte: o direito do trabalho, o mercado do trabalho, ele já estava em crise antes da pandemia, antes da chegada do vírus, do coronavírus. Então, só agrava a situação dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores. Mas nós não podemos esquecer que a pandemia, ela está impactando não só a vida dos trabalhadores, mas a vida dos empregadores, principalmente o pequeno e o médio empresário. Então, tá uma situação complicadíssima. Eu estou sabendo de casos aqui de microempreendedores, de donos de salões, de restaurantes pequenos que estão desesperados, porque querem continuar, né, sobrevivendo aí, mas está difícil. E aí eu faço uma crítica ao suporte do governo, certo? Então, quando eu chegar lá nas medidas provisórias, eu vou até meio que brincar, são os aperreios, né? Então, tudo que o governo traz para socorrer esse trabalhador e esse microempresário, pequeno e o micro, termina sendo um aperreio, passa pela burocracia, o trabalhador não consegue, muitas vezes, receber o benefício ou o auxílio, e da mesma forma o empregador, o microempregador. Não estou falando do grande, o grande teve ajuda, mas o micro e o pequeno, eles estão desesperados. Então, a ideia é essa, o mundo do trabalho já passava por uma crise, então não tem como negar que nós já tínhamos milhares, milhões de desempregados, então o governo já tinha que ter tomado algumas alternativas em relação a esses trabalhadores ou ex-trabalhadores, cidadãos, que vivem muitas vezes à margem da sociedade. Então, o vírus, ele veio impactar ainda mais essa crise do direito do trabalho. Então, eu preciso colocar uma tríade que sustenta essa crise, né, essa crise financeira que nós já tínhamos, e agora ela se agrava mais ainda, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcalismo. Então, essa tríade, ela vem, né, ela já vinha legitimando essa crise financeira que nós sempre vivemos, né? Sobretudo, só lembrar do neoliberalismo aí e os impactos no direito do trabalho. Eu chamo também a atenção da reforma trabalhista. Além da reforma trabalhista, a gente nem sonhava, como o Sérgio Torres disse, né? Nesse isolamento, nessa pandemia. E a lei da reforma trabalhista aqui no Brasil trouxe sérios problemas com perdas, com retiradas de direitos dos trabalhadores, mas tudo legitimado em nome do capitalismo. Então, veio agora o vírus, né? O vírus entra como se ficasse aqui em pé de igualdade com o capitalismo, o patriarcal e o colonialismo. Então, ele entra aí, né? Só que ele entra de uma forma bem grave, e o ser humano meio que fica obrigado a se encaixar em uma dessas instituições, ok? Então, fica aí essa primeira observação, não tem como olhar direto para as medidas hoje sem olhar, sem verificar que nós já estávamos numa crise e que sem soluções aparentes.
Mas o que a pandemia trouxe? A pandemia obriga os governos a dar uma solução. E aí, ou alternativas. E as alternativas vieram, né, vieram da pior forma possível, porque foi tudo em cima da hora, principalmente em alguns países, aí eu falo especificamente do Brasil, né, você vê que foi uma coisa corrida, mal planejada, várias medidas provisórias para se chegar lá no denominador comum, e essa solução, essa alternativa, ela vem, infelizmente, pela porta dos fundos. Ela não chega de forma planejada. Então, isso complica ainda mais. Especificamente agora, em relação às medidas, né, provisórias do Brasil, foram 5 medidas provisórias. E nós vimos que algumas ele poderia ter unido, ter feito a junção, não precisava de tantas medidas, tantas legislações ou normas para se chegar a um denominador comum. E aí a pressa, a falta de organização foi tão grande que essas medidas foram alvos de inconstitucionalidades. E aí eu trago especificamente a medida provisória 927 e a 936. Então, a medida provisória 927, ela foi alvo de ADI, de ação direta, ações diretas de inconstitucionalidade. Então, nós tínhamos debatido antes, né, e já tínhamos verificado que o artigo 29, que dizia que o contágio do trabalhador, sobretudo na área de saúde, não configurar doença ocupacional era uma aberração. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade desse artigo. Outro artigo também, eu estou batendo, né, na tecla de como as medidas saíram, né, à pressa, e que eu, meio pensando na minha fala hoje, né, vejam os aperreios, né, que o trabalhador tem que passar a se submeter pela falta de unidade de organização do governo. E o outro artigo, que também foi alvo, né, e o Supremo declarou a inconstitucionalidade, é o artigo 31 da medida provisória 927, que ele diz, lá no artigo 31, que o auditor fiscal do trabalho, ele não estava obrigado a fiscalizar o ambiente de trabalho durante a pandemia, salvo em 4 hipóteses, né? E aí ele deu um exemplo lá de trabalho escravo e outros. Ora, como é que o governo autoriza um auditor fiscal não participar da fiscalização do meio ambiente do trabalho, que é o mais importante agora para esse trabalhador? O trabalhador está vulnerável. O trabalhador que tem que sair de casa, né? Porque eu costumo dizer, nem todo mundo, né? O teletrabalho é um privilégio para poucos trabalhadores. Mas quem tem que enfrentar, como os profissionais da área de saúde, toda atividade essencial, corre risco. E muitos correm risco. Meu Deus, ou eu trabalho, ou eu passo fome. Como é que eu vou sobreviver? Certo? Então, a medida provisória 927, ela vem para socorrer esse trabalhador e, ao mesmo tempo, os empregadores. Então, a 927, ela vem com as primeiras alternativas, né, que foram a concessão de férias individuais, antecipação, na realidade, de férias coletivas, o diferimento do depósito do FGTS e outras alternativas. Meio que não foram, né, não foram tão eficientes, e veio a medida provisória 936. A medida provisória 936, essa realmente o empregador, ele aplicou mais, ela foi mais utilizada. E aí nós citamos que é a redução da jornada com a redução do salário, e essa diferença na redução do salário ficando a cargo da União, certo? Uma parte do suporte lá pelo seguro-desemprego, e a outra alternativa da medida provisória 936 foi a suspensão do contrato de trabalho. E aí ficando integralmente pela União, mas, claro, proporcional ao seguro-desemprego. Então,
a medida provisória 936, ela vem com essas duas soluções, ela foi bem aceita pelo empresariado, né, brasileiro, muitos empresários, muitas empresas aplicaram essas duas medidas, mas, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção que essa medida provisória, o governo não garantiu a renda dos trabalhadores. Recentemente, eu relendo a medida provisória, eu vi que na hipótese da redução da jornada de trabalho com a redução do salário, a complementação desse salário não é obrigatório. A medida provisória não diz deverá, ela diz poderá o empregador complementar. Então, eu fiquei sabendo que alguns empregadores, não vou dizer aqui que não é verdade, porque não tinha condições de complementar, mas muitos têm condições e se apegam ao texto, né, ao texto de lei, e não vou pagar, não vou complementar aqui o seu salário, porque a medida provisória não me obriga. Poderá, então você vai trabalhar menos, proporcional, mas vai receber lá só o que o governo está lhe dando e eu não vou complementar. Vejam como é complicado. Então, continuo dizendo, o Brasil foi um dos países que não conseguiu manter a renda dos trabalhadores, né, durante a pandemia. Outra observação que eu faço é essas medidas provisórias, elas têm prazo. Então, o prazo delas está acabando, 90 dias. E nós não vimos ainda o governo, né, sinalizar para uma possível prorrogação. Por quê? O que foi que o governo pensou? Vai ser, né, esse prazo vai ser curto e nós vamos voltar à normalidade. Só que o cenário foi outro. Nós não vamos voltar à nova normalidade, acho que pouco provável durante esse semestre. Então, foram 90 dias, né? Então, está terminando agora, e o governo vai ter que, junto com a sociedade, vai ter que encontrar uma solução, né, sob pena de aumentar o índice ainda mais de desemprego no nosso país, certo? Então, fica aí essa observação em relação ao prazo dessas medidas provisórias, ok? Outro ponto que eu queria chamar, né, fazer aqui uma observação, é que o Supremo Tribunal Federal, assim que as medidas provisórias, tanto 927 como 936 saíram, foi a parte que fala da medida provisória, sobretudo a 927, de que dispensa a participação, não, 936, dispensa a participação do sindicato na negociação, e que essa redução de jornada e redução de salário poderia ser feita via acordo individual, uma das justificativas do Supremo é de que o período ia ser muito rápido, né? Não, né? A suspensão são 60 dias e a redução 90 dias. Então, até que chame o sindicato, volta ao que eu falei anteriormente, não vai ser só esse prazo. E o sindicato vai continuar de fora, né? O sindicato só vai ser comunicado do acordo. Então, quando eu dei esse exemplo, foi de uma pessoa que me ligou e disse, olha, meu patrão, né, a empresa disse que não vai completar a redução do salário, porque, né, poderá e não deverá. Aí a pergunta que eu fiz foi, vocês fizeram o acordo individual? Foi tudo de boca. Então, vejam como o trabalhador, né, com esse medo de tudo que nos cerca agora, é uma insegurança muito grande, e você perder, né, o seu emprego no meio de uma pandemia, isso piora mais ainda a situação. Então, continuo, né, batendo na tecla de que o sindicato, ele deveria, sim, participar dessa negociação. Nós não temos um prazo, vamos sair
em determinado dia. Então, tudo tem que ser, né, meio que revisto, a necessidade da prorrogação dessas medidas que vêm ajudar e diminuir o impacto, né, da Covid, do coronavírus nas relações de trabalho, a fim de atenuar as demissões, ok? Então, as minhas considerações, Flora. Muito bom, professora Rogéria. Parabéns, viu? Obrigada. Eu já passar a palavra para a professora Juliana e em seguida a gente vai ter um momento de pergunta. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí no chat. Eu acho que com o tempo, né, todo mundo assim está vivenciando essas aulas virtuais, a gente está um pouco familiarizado com esse novo ambiente virtual, mas para quem não está, é só utilizar o chatzinho aqui e aí a gente vai remetendo as perguntas. E também sabendo que está gravando e vocês vão ter o acesso também, sem problema, tá bom? Então, professora Juliana, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Está muito alto, muito baixo? Gente, primeiro eu queria agradecer o convite de Flora. Tá tudo bem, Flora? O volume? Queria agradecer o convite de Flora, o convite da faculdade, para falar que, junto com Rogéria, que, como disse, é uma velha amiga, e que a gente termina por circunstâncias mesmo da vida, de trabalho, de tudo, a gente se vê pouco, né? Enfim, somos velhas conhecidas. E enfatizar, Flora, que você é uma desbravadora. Você passou o currículo meu e de Rogéria, mas Flora, ela se dana, como diz, a fazer curso em Minas Gerais, e vai para os Estados Unidos, e firma acordo lá, e firma contrato, e manda para cá, e quem quer ir, tenta fazer a ponte. Então, eu diria que Flora, assim, é a verdadeira desbravadora. E Rogéria também deve estar agora, nesse momento de pandemia, de crise do direito do trabalho, como eu estava falando, deve estar bem atarefada nesse momento do sindicato. A Rogéria também está à frente lá do Sindicato dos Professores de Instituições de Ensino Privada, e, infelizmente, estamos tendo vários problemas no setor docente privado, né? A gente fica sabendo de algumas histórias, especialmente no sudeste do país. Então, eu sei que a Rogéria também está bem atarefada. Então, todas nós, assim, nesse momento de mudanças econômicas e, infelizmente, via de consequência, uma consequência meio forçada, mas via de consequência, reformas na esfera trabalhista, estamos todos sendo demandados nesse momento. São muitas as reformas, Rogéria falou de duas, aí eu vou falar de uma terceira. Teve algumas reformas também na esfera econômica, que foi uma PEC que foi aprovada semana passada que se tornou uma emenda constitucional 106, que é chamada também de emenda do orçamento de guerra, e que, em verdade, não tem nada a ver com a pandemia, né? Ela tem dispositivos lá que nada são relacionados à pandemia, que poderiam perfeitamente ter sido analisados posteriormente, numa reforma, num debate presencial de deputados e senadores, e não com debates virtuais, e isso traz um problema para a democracia. Então, vários são os dispositivos que estão sendo alterados. Mas eu queria se ater aqui a essa questão da renda universal garantida, que foi a base da compreensão para a instituição do auxílio emergencial, do chamado auxílio emergencial. E eu queria chamar logo a atenção para duas coisas, né, que o auxílio emergencial não é o mesmo do benefício assistencial, embora os nomes, do benefício emergencial, os nomes sejam extremamente semelhantes. O que Rogéria tratou do benefício emergencial, e eu vou tratar do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, ele vai ter origem numa lei que já existe no Brasil, que é a Lei da Renda Básica de Cidadania, a Lei 10.835, de 2004, e também eu prefiro chamar de Renda Universal Garantida, né? E essa Renda Universal Garantida, essa Renda Básica de Cidadania da lei,
ela não é nova. Apesar do Brasil ter sido o primeiro país a aprovar uma renda incondicional na forma dela, não é o Bolsa Família, já vou explicar, é a outra diferença que eu queria apresentar. O projeto de renda básica de cidadania, ele é bem antigo, tá? Ele traz elementos do século XVII, quando se discutia dentro da questão agrária, do direito ao uso da terra, a possibilidade, na verdade, a necessidade da pessoa que foi expropriada da terra ou expropriada do direito de usar a terra, ter a renda oferida de algum lugar. E isso nasce lá com Thomas More, no século XVII, isso vem vindo, atropelando, e termina com os próprios liberais, o Friedman, até o Friedman, ele defendendo isso nos anos 60. E isso vem melhorando, e o Eduardo Suplicy, ele faz a proposta, em menos de um ano, essa proposta é aprovada no Brasil, considerando-se que seria muito, isso está nos relatórios, tá? Nos relatórios internos no site da Câmara, é possível você baixar os relatórios dos debates da época. E os relatórios econômicos são no sentido de que é mais barato para o Brasil, para a sociedade, você pagar uma verba incondicional a todo cidadão, do que você manter uma instituição, você criar toda uma instituição com pessoas, com computadores, com sistemas interligados, para aferir se aquela pessoa tem ou não direito a determinada verba. Então, qual é a diferença da renda básica para a renda mínima? A renda básica, ela é incondicional. Incondicional. Independe se eu trabalho, se eu não trabalho, se meu trabalho decorre renda, se não decorre renda, se eu sou rica, se eu sou pobre, a minha idade também vai independer disso daí. Então, classe social não existe, todos receberão. Mas, professora, o milionário vai receber? Vai. O juiz, o desembargador, nos seus salários de 30, 40, 50, 20, dependendo dessa classificação, vai receber R$1.000? Vai receber? Vai. E qual é a justiça nisso? A justiça é que a taxação que vai acontecer entre as pessoas que recebem um salário, uma remuneração maior, ela vai consumir mais. Então, ela vai consumir elementos que vão ter preços diferenciados e aquilo vai retornar para a sociedade. É um exemplo que eu vi uma vez foi numa dissertação de mestrado, eu acho, né? A diferença que você tem entre uma mãe que pode comprar o leite pó para o seu filho recém-nascido, né? A mãe pobre, ela vai comprar o leite camponês, a mãe rica, ela vai comprar o NAN, para dar ao seu filho recém-nascido. E essa é a realidade. Então, a pessoa que vai receber mais, ela vai também pagar mais, o imposto vai ser maior sobre o NAN, porque o preço do NAN também é maior. E isso diz respeito, sim, à carga tributária, porque nosso sistema tributário, ele é regressivo. Infelizmente, a taxa é a mesma, a taxa de imposto sobre leite vai ser o mesmo, quer esse leite seja o camponesa, quer ele seja o NAN, o que torna injusto o sistema, do ponto de vista tributário, extremamente injusto. As pessoas que recebem menos, elas pagam muito mais imposto do que as pessoas que recebem mais. Mas vamos sair dessa esfera do tributário, né? Então, a renda básica de cidadania instituída pela Lei 10.835, 2004, ela estabelece que todo brasileiro e estrangeiros que estejam no Brasil há mais de 5 anos, portanto, vai englobar também imigrantes, eles receberão uma verba incondicional. O valor seria realmente estabelecido depois em lei orçamentária. Ocorre que isso nunca foi regulamentado no Brasil. Diferentemente das leis que tratam de propriedade, em que a teoria geral do direito diz que são leis autoaplicáveis, quando se trata de benefícios sociais, se diz que é uma lei carente de regulamentação. Então, existe essa diferença. No dia seguinte à aprovação da lei da renda básica de cidadania, foi aprovada a lei da Bolsa Família. Bolsa Família é um programa de renda mínima de inserção. Então, são coisas diferentes. A renda mínima de inserção, ela vai levar em consideração, sim, o padrão de vida da pessoa e ela é condicionada, não são todos que recebem. Pessoas que tenham filhos pequenos, que tenham determinado rendimento de até 25% do salário mínimo por cabeça em casa, que os filhos estejam matriculados em escola e frequentando as escolas e com calendário de vacinação em dia. Então, você tem esses argumentos,
Obviamente, para o Brasil foi um grande ganho, você tem a obrigação de vacinação, porque não existiam, pasme, o pessoal mais novo saber disso, que não havia uma grande vacinação em massa no Brasil há 20 anos atrás. O nível de escolaridade era muito pior do que é hoje, então você tem essa vinculação do Bolsa Família à escolaridade e à vacinação trouxe um ganho social para o país. Mas ele é uma condicionante. Condicionante, não são todos que vão receber, e aqueles que estiverem recebendo devem cumprir determinados requisitos, que são esses da vacinação e da escolaridade. E os valores são muito ínfimos, eles são realmente para retirar da pobreza, não estou falando nem da extrema pobreza, estou falando da pobreza. E só para esclarecer para o pessoal também, pobreza é um aspecto técnico que é estabelecido por organismos internacionais que corresponde à percepção familiar de menos de 1,9 dólares por dia. Então, pessoas que recebem até $1, vamos arredondar para 2, né? Mas tecnicamente é $1,90 por dia, ele é pobre na forma da lei. Em argumentos econômicos estrangeiros. Então, essa é a forma de aferição que os organismos internacionais fazem para saber o quantitativo de pessoas pobres que tem determinada região. E no Brasil, Bolsa Família, os valores eles variam, que variam de acordo com criança e com adolescentes. Podem receber famílias com até 2 adolescentes que estejam estudando. Mas a média é de R$128, não por pessoa, por família. Né? Então, você tem uma média de percepção de R$128, o que permite somente a pessoa não passar fome. A pessoa poder comprar alguns quilos de feijão e de arroz para passar o mês. Né? Ninguém vai sair, vai deixar de trabalhar porque recebe R$128. Inclusive, eu gostaria de fazer uma colocação que eu vi hoje de manhã a jornalista Miriam Leitão falando que no programa do Bolsa Família, as pessoas que recebem ou que arrumam um emprego durante a percepção do Bolsa Família, eles deixam de receber o Bolsa Família. Não é verdade. Não é verdade. Vai depender da quantidade de filhos que você tenha e de quantas pessoas na casa trabalham. Se o percentual, a soma da renda familiar, permanecer abaixo dos 25% do salário mínimo, aquela pessoa continua recebendo o Bolsa Família. Tá? E, fundamentado nisso, Flora, eu não controlei o tempo, me desculpa, se puder dizer. Mais 5 minutos. 5 minutos. Então, fruto disso, veio o auxílio emergencial, que foi criado agora em meio a essa pandemia, com a proposta inicial de R$200, mas que foi aumentado pela Câmara, pela oposição, para R$600 por mês. E estão tendo diversos problemas. Problema número 1 desse auxílio emergencial, ele foi destinado a pessoas de classe média baixa. Por quê? É um programa instituído para ter acesso via smartphone ou computador. Moradores de rua não têm o direito a isso, porque eles não têm smartphone. E ainda que eles tenham, eventualmente, um smartphone, você precisa ter um e-mail para recebimento de comunicações e você precisa trocar a senha diariamente para ter o acesso a esse sistema. Venhamos e convenhamos, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, elas, via de regra, não sabem criar um e-mail e ficar entrando no sistema para gerar senhas diariamente. Nós mesmos, às vezes, temos dificuldade, porque digita os caracteres tal para provar que você não é um robô. Né? Então, você tem essas dificuldades. No Recife, no Grande Recife, nós temos, segundo a Prefeitura do Recife, 1.600 moradores de rua, e segundo a Comissão Pastoral da Terra, temos 3.000 moradores de rua que não estão tendo direito a isso, a esse auxílio. Afora isso, eu estava pegando alguns dados aqui, foi constatado o que é que está acontecendo, por que muitas pessoas estão sendo excluídas desse auxílio emergencial nesse momento. E foi feito um levantamento, porque os documentos do Ministério diziam uma coisa, mas a informação que foi prestada pela Dataprev ao Ministério ou à Procuradoria da República foi outra, e a notícia saiu ontem, por isso que eu estava, às vezes, marcando aqui algumas coisas. Foi ingressado um pedido, um ofício, a Rede Brasileira, que o Rogério falou, a Rede Brasileira de Renda Básica, entrou com um ofício junto à Procuradoria da República, lá em São Paulo, embora Recife também tenha feito isso, solicitando informações do que estava acontecendo, por que as pessoas não estavam tendo acesso. Né? E aí, a Dataprev, que é a empresa pública
de gestão de dados, empresa pública que, diga-se de passagem, está em vias de ser privatizada, o que é um grande problema, porque ela tem a gestão dos dados de todos nós, número de CPF, RG, quanto você ganha, deixa de ganhar, o seu pai, sua mãe, sua avó. Então, imagine isso em mãos particulares, esses dados em mãos particulares. Mas, enfim, o que é que foi informado? Né? São informações que divergem do Ministério da Economia e o que a Dataprev informou à Procuradoria da República. 118,2 milhões de pessoas pediram o auxílio emergencial. Até agora, 59,2 milhões foram atendidos e 36,8 milhões não foram atendidos, foram considerados inelegíveis. Qual é o problema? Que dentro desse sistema descobriu-se que famílias de presos não tiveram direito. Eles foram informados que não deveriam... O Ministério da Economia informou a Dataprev que o algoritmo deveria excluir as pessoas. E daí há o problema do algoritmo no direito do trabalho. E estima-se que 40 mil pessoas foram prejudicadas. Tá? Então, familiares de presos, e vamos lembrar que vocês têm problema, você tem crianças, também filhos desses presos, não têm direito ao recebimento do auxílio emergencial. 1,53 milhões ainda estão em análise. E o motivo, a origem do problema, qual foi? Sim, um outro problema. E para saber também o que foi colocado, para saber se a pessoa tinha emprego formal, por exemplo, foi usada uma base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, atualizada até 16 de março. Então, se a pessoa foi demitida no dia 17, já estava fora. O que efetivamente só aconteceu, nós sabemos, só aconteceram a partir de abril. Os problemas de demissão de pequenas e médias empresas, partindo da pandemia, veio acontecer basicamente em abril. Então, foi usada a base de dados atualizada até 16 de março, e aí quem perdeu o emprego depois dessa data, teve o pedido negado. Em outros casos, também houve, o órgão, estou terminando, caminhando para o final, também decidiu vetar, o Ministério decidiu vetar o benefício para pessoas que ficaram como suplente de vereadores na eleição de 2016. Ainda que essa pessoa não tenha assumido nunca o cargo de vereador, elas ficaram de fora do algoritmo de recepção e também foram consideradas inelegíveis. E aí ficou ainda, ficou estabelecido pelo Ministério da Cidadania, ainda que de forma não definitiva, a restrição de concessão do auxílio emergencial ao requerente ou ao membro de grupo familiar constante dessas bases de dados referenciadas. Então, não só o requerente, mas os seus familiares também ficaram de fora da análise do pedido do auxílio emergencial. Isso tudo, para encerrar minha colocação, e aí qualquer coisa depois eu falo mais, é que não está disposto na lei. Se você observar, a lei e a medida provisória não trata absolutamente de nada disso, foram decisões tomadas à margem da lei e que devem ser bastante pensadas. Pessoas foram excluídas, pessoas tiveram o desejo e a esperança de receber uma determinada verba, e internamente o Ministério da Cidadania, junto com o Ministério da Educação, encaminhou uma orientação de cruzamento de dados para indeferir ou excluir pessoas e familiares dessas condições. É isso. Foi rapidinho, para ser 15 minutos, tinha um monte de coisa para falar, mas vamos lá. Obrigada. Não, muito obrigada, professora Juliana, muito obrigada mesmo. Foi muito elucidativa a sua fala, seus dados atuais, né? A gente, com certeza, algumas dúvidas apareceram aqui ao longo da sua fala. É um assunto que é urgente, na verdade, e traz uma inquietação e uma angústia que a gente já vem estudando no direito do trabalho há muito tempo, né, de invisibilização de quem não tem a caracterização de um emprego formal. E aí a gente está vendo que, ontem, a gente estava falando que como a pandemia do coronavírus acelerou certos debates, e aí a gente está vendo que a pandemia, ela traz esse momento de se pensar, né, como que a gente vai tutelar, como que a gente traz para perto, para junto, a função estatal também, né, nesse momento de crise, como que a gente traz para perto e socorre todas as pessoas. E aí a gente pode falar futuramente de
possíveis reformas ou não, né? Que as minhas perguntas, elas são futuristas, né? Qual a possibilidade que vocês enxergam no momento futuro aí de relaxamento dessas medidas restritivas? Mas vamos lá, vou fazer algumas perguntas e vou reproduzir umas perguntas que foram feitas aqui no chat. A professora Rogéria explanou muito bem, inclusive dificílimo, né, falar de MPs, cenário em 15 minutos, falar de auxílio emergencial em 15 minutos, mas é o espaço que a gente tem considerando a vida de cada um. Isso aqui já é muito bom, né, pra gente, que a gente adora falar sobre isso, estudar sobre isso, a gente adora. E foi muito interessante a fala de Rogéria, porque ela disse que o Brasil, que já vinha sangrando, né, Rogéria, em termos trabalhistas, desde aí há muito tempo, e também da reforma trabalhista mais recentemente, e aí a gente pode até utilizar esse tripé que você utilizou desde sempre, né? A pandemia, ela só vem a tornar mais claro e evidente, mas esse tripé aí do capitalismo, do colonialismo e do patriarcalismo já vem sendo, né, estrutura excludente desse país há muito tempo. Então, a gente tem exemplos de outros países que estão trazendo medidas de socorro mais efetivas. Por exemplo, os Estados Unidos têm participado de alguns eventos, eles criaram um auxílio para a empresa, um canal de financiamento com instituições financeiras para socorrer o contra-cheque, né, a folha de pagamento. E aí, se ele utiliza essa via de financiamento, ele não vai, esse financiamento vai ser perdoado para essa finalidade. Numa outra perspectiva, a gente tem a Itália, que editou uma medida logo no início da pandemia, que proibia demissões por característica financeira, que é o motivo das grandes empresas, como você bem falou, né, Rogéria? E aqui a gente vê, na verdade, um preenchimento de uma pauta. Você falou brilhantemente por que essas MPs de tão curto prazo foram julgadas, né, pelo STF como inconstitucionais, porque fazem parte de uma agenda, né, na verdade, de distanciamento da voz do trabalhador. Não se coloca o trabalhador como participação de saber o que é que você está precisando, o que melhor pode lhe atender. Então, achei brilhante as suas considerações, e eu faço uma pergunta futurista, né, nesse momento, assim, vamos imaginar que a gente já está aí, tomara Deus, né? O cenário às vezes nem é tão positivo assim, mas tomara que a gente esteja caminhando para um maior relaxamento dessas medidas de isolamento social e lidar com a nova normalidade, né? Eu já me imagino dando aula de máscara. E aí a gente já pode pensar assim, eu fico da sua fala sobre a doença ocupacional, e a gente também vem conversando muito sobre isso, e também coincide com a fala de Juliana. Por exemplo, a gente está vendo que grande parte das pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid-19 fazem parte da equipe que está no front, né? Que são os profissionais de saúde, e também muita gente da Caixa Econômica, por conta desse problema de algoritmo, esse problema de acesso, muita gente da Caixa Econômica, né, utilizou. Então, eu lhe pergunto, Rogéria, se, considerando a mudança do entendimento do STF para tornar, assim, inconstitucional esse trecho do artigo 29 e considerar como doença ocupacional, será que a gente está partindo, no momento posterior, a uma nova demanda aí trabalhista, nesse sentido de buscar indenizações em caso de falecimento pelos dependentes, né, em razão dessa doença ocupacional? Porque a gente, quem tem, principalmente você, Rogéria, que tem filha médica, né, e que recentemente teve até o diagnóstico, gente, de Covid, ficou isolado e graças a Deus está bem, mas tem um problema sério de falta de EPI, né? Tem um problema sério de falta de EPI. Então, como que a gente pode se preparar para isso? E também qual o papel da Justiça do Trabalho nesse retorno, que está sofrendo bastante com esses... É difícil também regular, né? Como que a Justiça vai funcionar remotamente? Então, qual é o papel da Justiça do Trabalho nesse retorno? E aqui eu já vou utilizando a pergunta de Sandra, que ela fala o que fazer, né, já que eu fui quem foi demitido em abril, o que pode ser feito, se Juliana puder fazer alguma consideração sobre o programa de Bolsa Família também, ela perguntou também sobre qual o papel do sindicato nesse momento de receio de perder emprego ou não, qual o papel do sindicato nesse sentido. Eu faço a vocês duas essa pergunta, e a Juliana, agradecer mais uma vez a sua fala, e perguntar se num momento futuro
é possível a gente enxergar, diante desse debate que vem crescendo da renda universal garantida, qual é a sua opinião? Sua opinião é positiva ou negativa de ampliar esse debate, de tentar, na verdade, não é nem debate, né? Regular a lei que já existe há tanto tempo, né? Se você vê aí um cenário positivo ou não, principalmente agora, né, que o presidente da República anunciou que vai vetar aí a ampliação, inclusive para os motoristas de aplicativo, pescadores, um veto terrível, um veto sem nenhum fundamento, excludente, e pessoas que estão também na fronte aí, né, utilizando, todo mundo está utilizando desses aplicativos agora para conseguir ficar em casa, quem tem esse privilégio também. Então, e perguntar sobre isso no cenário pós-isolamento social, se esse debate de renda universal garantida, como que ele fica, tá? Então, é isso, vocês podem responder. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, eu vi que alguém escreveu alguma coisa, e aí ou eu volto, ou eu digo, vocês já podem fazer as considerações finais, tá bom? Então, Rogéria, se você quiser começar, muito obrigada. Ok. Como o STF meio que, né, sinalizou para os advogados, olha, é inconstitucional, então é sim doença ocupacional. Então, eu não vejo, né, nenhum entrave aí, a possibilidade, sim, de quem está na linha de frente, ou qualquer trabalhador que teve contaminação, né, que foi contaminado pela Covid-19 no ambiente do trabalho. Vejam que faz um link com o que eu falei e o governo, ele atropela. Ou então é tudo muito bem pensado, muito, né, para prejudicar lá na frente o trabalhador. O artigo 31 foi declarado inconstitucional, tanto o 29 como o 31. Então, é sim reconhecido como doença ocupacional, né? Vou pegar 2 exemplos aí, a questão dos profissionais da área de saúde. Nós sabemos que uma máscara num hospital, ela tem um prazo de validade. Então, os profissionais da área de saúde, eles têm que utilizar aquela máscara por 4 horas. Depois de 4 horas, aquela máscara vai estar completamente contaminada. É diferente da máscara aqui que nós utilizamos para ir ali no supermercado e voltar, que nós não estamos tão expostos à contaminação. Mas não tem, nós fomos pegos de surpresa, e aí a gente está falando de uma questão de EPI, que nós vimos países brigando para, né, compra do EPI. Então, está chegando aos poucos, mas os médicos, os enfermeiros, eles tinham que ficar trabalhando com uma máscara durante o dia todo. Então, imagine, né, o risco que esse trabalhador não está visível esse risco. Tanto que as estatísticas demonstram o índice de contaminação no pessoal da área de saúde. Muitos profissionais de saúde afastados porque adoeceram. Então, vejam a importância do ambiente de trabalho, do meio ambiente de trabalho ser fiscalizado, certo? A questão que você bem colocou. Então, só pontuando. Vejo sim, é possível sim a parte entrar com uma ação, se sobrevivente, por um possível dano moral, dano material. Agora, em relação ao trabalhador que vai a óbito decorrente do coronavírus, o governo já colocou, Flora, eu não estou com a lei aqui, mas o governo legislou, durante esse período, foi criada uma lei para os dependentes dos profissionais, né, da área de saúde ou que estão na linha de frente, se chegarem a falecer contaminados pelo coronavírus, eles têm sim direito a receber pensão. Então, isso pelo menos já tem, fico te devendo essa lei, posso te mandar depois essa lei, mas tem uma lei nesse sentido. O que não afasta tanto o trabalhador como os herdeiros ajuizarem uma ação, né, como a gente já conhece. O outro ponto que você tocou é a questão da importância do sindicato em relação ao meio ambiente de trabalho, e aí Juliana também falou, e aí eu trago essa agora para o lado dos professores, né, como dirigente sindical do Simproed. Nós recebemos muitas denúncias de assédio moral, né, dos professores.
Vejam, nós estamos no teletrabalho. O teletrabalho é muito complicado, é novo, né? Então, nós tivemos vários professores também que não souberam dar um time. Ei, vou separar, eu não posso trabalhar o dia todo. É trabalho. Então, você tem que desconectar, mesmo estando em casa. Então, tem um risco muito grande, tanto dá para a saúde mental, como para a saúde física desses profissionais em teletrabalho. Antes mesmo da pandemia, nós sabíamos de trabalhadores que não se adaptaram ao teletrabalho, porque não tem uma organização, enfim, imaginem no meio de uma pandemia e o medo, o receio de perder o emprego, certo? Então, o sindicato, ele seria importantíssimo nessa negociação com as entidades, com as instituições de ensino superior, para que não sobrecarregassem tanto, né, a saúde mental e a saúde física dos professores. Então, o sindicato, né, está à disposição, os professores podem nos procurar, e como o Ministério Público do Trabalho também, né, muitas vezes não precisa se identificar, porque, né, tem um receio. Então, é complicado, nós não sabemos, e aí, né, já na sua ideia futurista, nós não sabemos o pós-pandemia, quais os danos que esses trabalhadores, né, vão apresentar, né? E aí eu falo especificamente em relação à saúde desse trabalhador. Você colocou, chamo também aqui a questão do trabalhador precarizado, esses entregadores, né, os entregadores, eles podem até estar ganhando dinheiro agora, mas ninguém sabe como é que eles vão suportar depois os efeitos da pandemia na saúde física e mental, que também estão se arriscando, né? Você olha, eles estão, às vezes, 3, 4 juntos numa praça, porque é totalmente precário, né? O empregador dele é o aplicativo. Mas aqui, e finalizando com a pergunta aí, o que fazer com quem foi demitido em abril? E aí eu chamo a atenção outra pegadinha da medida provisória da 936, tá? Então, especificamente, eu peço para quem fez essa pergunta, depois dar uma lida no artigo 10 da medida provisória 936. Mas eu vou explicar rapidamente. A medida provisória, ela disse assim, vejam a contradição e o que eu digo pegadinha, que o trabalhador, ele não pode ser demitido. Ele não pode ser demitido durante a suspensão ou durante a redução, né, do contrato de trabalho, durante a vigência da medida provisória. Só que, lá embaixo, nesse mesmo artigo 10, lá a medida provisória diz, mas se for demitido, ele vai receber a diferença do salário. Ora, ele dá uma garantia, mas ele entra em contradição, substituindo essa garantia pelo pagamento de um salário. Então, não é garantia, tá? Então, eu volto a repetir. A medida provisória, ela foi feita de uma forma... Ela está ajudando, tá? Porque ela ameniza o impacto do desemprego. Mas ela não protege 100% esse trabalhador, ela não mantém a renda integral desse trabalhador, como aconteceu em outros países, né? Como exemplo, Portugal. Então, se for demitido em abril, lá depois pode sim ajuizar uma reclamação trabalhista, mas não para uma possível reintegração, porque a própria legislação aqui, a medida provisória é contraditória. Garantiu, mas retirou essa suposta garantia do trabalhador. Ok? Acho que eu respondi. Tem mais alguma? Por enquanto não, foi brilhante, brilhante. E eu queria registrar aqui, viu, Rogéria, que você está muito popular aqui, o quórum presente, grande maioria seus alunos, agradecer os alunos da especialização, que eu prometi a Juliana, o convite agora, de novo, né? Então, eu vou... É só porque eu sou meio cabeça de vento mesmo. Aí, assim, se eu lembrar... Juliana, qual é o tema que você quer o dia? Aí eu vou de coração mesmo. Agora não precisa nem sair de casa, né? Vai ser, desculpa para a agenda e os alunos, agradecer meus alunos do 6º período aí, Sabrina, tá?
Bianca, eu queria só... Mas passa para a Juliana, quando fechar eu termino. Era isso que eu ia falar agora. Bianca Bastos falou aqui dessa questão da solicitação do auxílio emergencial, que foi muito parecido com a fala de Juliana, mas ela tomou atenção para um dado importante, que só pode ser requerido por um chip, né? E quem não tem chip, né? Como funciona? Eu acho interessante como que as coisas na pandemia estão conectadas, porque se a gente parar para pensar, é o mesmo debate sobre essa questão do Enem, né, gente? O adiamento do Enem e a marginalização do acesso à internet. Como que a gente tem ainda? A gente não tem condição ainda democrática de falar sobre isso, exigir essas coisas, né? Então, esses debates polêmicos estão bastante conectados, porque diz respeito à falta de modernização do Brasil, que não seguiu a incorporação, a inclusão social. Então, foi muito pertinente essa fala dela, eu não sabia isso do chip, e aí passa a bola para a Juliana, para ela responder essa pergunta, essa questão mais do Bolsa Família que foi perguntado, e dar alguma consideração final, caso que ela queira, e depois Rogéria também pode fazer a consideração final. Eu acredito que é isso. Passei a bola agora para você. Né? Mais 15, né? Vamos lá. Quer matar a saudade, né, Juliana? Quer matar a saudade. Eu vi aqui, Bianca, acho que na verdade é Vanessa que escreveu, acho que é a mãe dela, Vanessa Patriota, que também falou, ela falou, e tem razão, né? Não basta um smartphone para o morador de rua, o smartphone tem que ter um chip, a gente sabe disso, então você tem que comprar um chip, minimamente o chip custa R$10, o chip tem que ter crédito, o crédito tem prazo de validade, porque aqui você não tem uma legislação que estabelece que é meio ridículo, né, essa coisa de prazo de validade, porque o dinheiro é seu, e você bota um crédito que dura 30 dias, então... Isso aí, enfim, na minha perspectiva, isso fere o direito do consumidor. Então, sim, além do smartphone, tem que ter um chip e tem que ter crédito nesse chip para ter acesso, inclusive, à internet. Mas, e as perguntas que foram feitas, só perdi aqui, não sei se foi a Sabrina, só perdi o nome de quem fez. Da questão, a Sandra pediu para considerações sobre fiscalização no Bolsa Família, o que fazer, qual a solução, quem foi demitido em abril não vai ter direito ao auxílio emergencial, quem foi demitido a partir de 17 de março já está com problema, porque o algoritmo do sistema considerou como inelegível. Então, isso tudo está sendo investigado pela Procuradoria a partir de um pedido de explicação a partir da Rede de Renda Básica de Cidadania. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, gente, as perguntas que foram feitas a respeito do Bolsa Família, ou mesmo do auxílio emergencial, ele traz para dois elementos principais, que é a questão da centralidade do trabalho. A centralidade do trabalho e a questão do trabalho, da consideração de o que é trabalho. Então, o que é trabalho? O trabalho é uma centralidade da nossa sociedade, e aí tem a ver com a questão sindical que a Rogéria falou, mas aí não dá tempo de voltar, que Flora não me deu os 15 minutos, e tem a questão que são chamadas de fatores éticos da concessão da renda universal garantida, ou renda básica de cidadania. Então, os fatores éticos, eles são considerados relativos à incondicionalidade da concessão desse direito. E esses direitos, via de regra, eles são debatidos, são colocados como sendo indevidos pela sociedade ou por políticos que são contrários à concessão desses direitos sociais, são considerados desnecessários porque eles vinculam a sociedade e políticos, vinculam a ideia de percepção de uma remuneração a um trabalho executado. E o que a gente defende lá na Faculdade de Direito do Recife, e, na verdade, isso é um debate antigo, isso é um debate marxista também, é assim, o que é trabalho? Nós devemos refletir internamente do que vem a ser trabalho. Trabalho é somente aquela coisa que lhe fornece um dinheiro, uma renda. Se você resolver ficar em casa para cuidar, uma mãe que resolve ficar em casa para cuidar do filho, ou você resolve se afastar para cuidar de um pai, de uma mãe que tem um Alzheimer, um irmão que tem uma síndrome de Down, um autismo, enfim, qualquer coisa que seja incapacitante
para o considerado vida laborativa, produtiva. Isso que é realizado no âmbito doméstico, isso não é trabalho? Então, além de outros aspectos, são também considerados aspectos éticos, que são as pessoas que não têm, e aí tem a ver com igualdade e desigualdade, que o Brasil é um dos maiores do mundo nos índices de desigualdade, as pessoas que não tiveram acesso ao estudo necessário, aos meios físicos necessários para ter um estudo, para ter uma profissão remunerada, elas não têm direito a isso? Vamos lembrar que nós temos várias situações de escolas públicas em nível fundamental, em que as crianças e os pais enviam essas crianças para as escolas para elas comerem, porque não tem comida em casa. Então, não necessariamente essas crianças vão para assistir aula, elas vão para ter a merenda. Enquanto nós e nossos filhos têm as 3 merendas, 3 não, que aí você tem os lanches e os biscoitos do dia. Então, você tem as 3 refeições principais e você ainda tem o resto. E aí, quando você vem para o resto, eu digo os lanches, né, dos biscoitos, então ele é muito bem alimentado, muito bem nutrido, ele vai ter os livros, ele vai ter a internet, o filho do porteiro, o filho das pessoas menos favorecidas, dificilmente elas terão o mesmo nível de oportunidade que meu filho está tendo, né, que os filhos de Rogério tiveram, não tem a mesma oportunidade, a desigualdade ela é grande. Então, isso é chamado assim, são as questões éticas envolvendo o pagamento, tanto de uma renda mínima de inserção, que no caso é o Bolsa Família, quanto o auxílio emergencial, quanto a uma renda universal. O critério impeditivo de acesso a isso é o mesmo. Assim, o entendimento de que a pessoa não deve receber porque ela não trabalhou. Uma coisa tem que estar vinculada. Então, o trabalho, no nosso consciente, ele é considerado somente aquilo que tem uma retribuição remuneratória. E antes da década de 40 não era assim, né? Você tem isso foi colocado no nosso imaginário por um fator industrial industrial capitalista, que precisava sedimentar na cabeça do latino-americano de que trabalhar é útil. Então, você inseriu no Código Penal que vadiagem é crime, você insere na cultura popular, através das músicas, que eu adoro, Luiz Gonzaga, mas que tem várias músicas dele falando de que o homem bom é o homem que trabalha, que o restante é vagabundo. Você inclui também no fator religioso, que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, você vai pelas esferas cultural, religiosa e penal para colocar no imaginário que você tem que trabalhar, senão você é um desalentado religioso, você é um vagabundo e você pode ser preso por isso. E quando você pega a lei, estou encaminhando para o final, a lei do auxílio emergencial, a PEC agora, todos os requisitos da concessão do auxílio emergencial, eles estão reduzidos no artigo 2º. Se você observar bem, os requisitos estão no artigo 2º. Os incisos, que são, eu não contei, mas são vários seguidos, e mais uns 2 ou 3 artigos, eles estão preocupados unicamente com a questão da renda da pessoa. Então, ele diz que vai ter direito só 2 pessoas que recebam renda de até R$1.000 e poucos por mês, só 2 pessoas por família, ou aquela pessoa que em 2018 não tenha recebido mais do que R$21 mil de renda, considerando, inclusive, de forma errônea, o patamar de vida de 2018, que não é o mesmo de 2019, porque a inflação subiu em 2019, os rendimentos caíram em 2019. Então, excetuando-se o 2º artigo, que ele vai realmente dizer quais são os direitos do auxílio emergencial, o resto só se preocupa com a renda para saber e controlar a renda para não dar o direito daquela pessoa receber. Quando seria muito mais fácil você, toma aqui o dinheiro, e cada um faz o que quiser, mas você vai estabelecendo algoritmos, sistemas, fiscalização, e mesmo assim, obviamente, tem falhas. Infelizmente, o ser humano procura burlar. Tivemos a denúncia, 73.242 pessoas ligadas ao Ministério da Defesa, leia-se, membros do Exército, Forças Armadas, anistiados, servidores, receberam o auxílio de R$600. Totalizou mais de R$40 milhões, isso, pessoas que receberam, provavelmente indevidamente, provavelmente, que membros de pessoas ligadas ao Ministério da Defesa, normalmente você recebe mais do que estabelecido em todos aqueles critérios ali, reguladores da renda alheia. Aí eu acho que eu falei isso, e a questão do Estado, somente, só para terminar rapidinho, está em grande discussão realmente,
sobre o fim do neoliberalismo. Teve um artigo, não sei se foi no Washington Post, no New York Times, uma dessas revistas, falando o fim do neoliberalismo, que é justamente questionando essa participação do Estado. O Brasil está vendo, o mundo está vendo a necessidade que se tem do Estado estar presente, seja na concessão de hospitais públicos, seja em regular se as aulas devem ser dadas ou não, seja em dar em dinheiro quando a pessoa não tem oportunidade de trabalhar. Então, o papel do Estado está sendo amplamente debatido e eu acredito que as coisas vão mudar, mas é necessário ficar atento a essas mudanças, porque o pessoal já percebeu que está tendo mudança e já está aprovando legislação para capturar ainda mais o fundo público, em meio a essa pandemia. E é isso, tentei correr. É isso, muito obrigada. Gente, essa é a live que a gente gosta, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui muito mais tempo, mas as atividades telepresenciais nos chamam. Eu gostaria de agradecer, aprendi muito hoje aqui, gostei muito da interação do público presente. Agradecer aqui as alunas da FIC, ex-alunas, a Bianca, ex-aluna lá da FDR, que estava presente também, o coro da professora Popstar, a professora Rogéria, a professora Juliana aqui presente. Foi muito bom. Vamos tentar aí, né, fazer mais isso, né, esses ciclos de conversas. A gente não sabe quando vai retomar, né, nossa normalidade, a nova normalidade. E é isso, é só no meu coração, só gratidão e cada vez mais estudo, né, gente? A gente está vendo como é importante continuar com os nossos referenciais teóricos, continuar com as nossas linhas de pesquisa, porque é até estranho falar isso, mas assim, a gente está vendo, né, como que a gente vem estudando há tanto tempo é clamor social, né? Como que está atual o nosso estudo de tanto tempo, o estudo lá da teoria social crítica do direito do trabalho, da UFPE, que nós somos todos referenciais teóricos, né? Nós nos utilizamos esse debate do direito econômico, então, continuar estudando, não resta outra saída, se aprofundar isso e ficar ligado, né? Foi muito bom as notícias que Juliana passou para a gente, os dados atuais, as notícias legislativas que Rogéria falou, e eu só tenho a agradecer. Vou passar a palavra para não ser ditatorial aqui, não é a intenção, para que vocês façam as considerações finais e se vocês tiverem alguma dica, algo para anunciar, algo para que vocês queiram dar como sugestão de leitura, de artigo, de filme, de série, enfim, façam isso, que vocês vão falar, evento ou não, tá? Façam isso e aí a gente já vai considerar por encerrado o evento. Eu já vou desligando aqui o microfone. Rogéria, passo a palavra para você. Muito obrigada, gente. Obrigada, Flora, obrigada, Juliana, né, por essa interação, essa troca aqui de conhecimento, sempre enriquecedor. Agradecer, né, meus alunos, minhas alunas da especialização, né, que você ensinou, Flora e Juliana, né, vai dar essa palestra, pelo amor de Deus, Juliana. Agradecer todos aí, a especialização eu agradeço em nome de Bianca e de Patrícia, sei que outros estiveram aqui também, e os alunos da graduação, certo? Do sexto período, é muito interessante, porque é muito importante isso para os nossos alunos. Nós estávamos, né, eles viram o direito do trabalho no terceiro período, e passa por essa avalanche, e nós não sabemos, quando Flora diz, olha, né, o futuro, eu me vejo bem aqueles jornalistas da Globo News, é melhor a gente ficar de olho na próxima semana, tá? Mas nós estamos vendo que cobrando, nós temos um papel muito importante, a mídia, a cobrança. Vejam que o Enem já vai ser adiado. Então, nós não podemos deixar esse governo fazer o que ele quer na hora que ele bem quiser. Nós somos um país democrático. Nós não podemos deixar isso, né, cair por terra. E nós, né, eu e Juliana, principalmente, nós sabemos aí, né, nós vivenciamos a Constituição de 88, de 89, década de 90. Então, tanto do crescimento como, né, na realidade, o direito do trabalho, ele é cíclico. Cada crise dessa, ela vai impactar logo no direito do trabalho. Então, a gente tem que ficar de olho em relação tanto aos empregados como em relação aos empregadores,
É urgente um socorro para os microempresários, sob pena de aumentarem, né, aumentar o índice do desemprego. Mas apenas fechando e chamando a atenção, né, a concentração de riqueza e a desigualdade social dificulta ainda mais, né, a saída da pandemia, ou a contenção, como conter essa pandemia diante de tanta diferença, sabe? Acho que o nome pandemia diz que é todo mundo, e eu me lembro numa conversa do Zap de Bianca que está aqui, quando ela disse para alguém, nós não estamos no mesmo barco. Não, Juliana disse, a diferença aí, né, vejam, nós temos mundos diferentes. Quem vai para a escola pública atrás da alimentação, que continuou sendo, né, ainda bem, mantida nesse momento de pandemia, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas que estão em casa com comida. É muito fácil atravessar uma pandemia se eu tenho comida e conta paga. E quem não tem, né? Quem está à margem da sociedade. Muito difícil, mas eu sou muito esperançosa, né? Aí falando aí da caixa de Pandora. Eu acredito que o que, né, ficou na caixa de Pandora foi a esperança, e nós estamos aí, tá? E temos que continuar, e vai passar, tá? Então, um beijo aí para todas vocês e todos. Chegou minha vez. Eu gostaria já de desmentir a professora Rogéria, que disse que nós passamos juntas pela Constituição de 88. Não é verdade. Eu sou bem mais nova que ela, e foi ela que me contou o que aconteceu naquela época. Eu não sei por que ela está rindo. Não, é verdade. Mas, olha, gente, falando sério, agora eu queria agradecer novamente e colocar à disposição. Vou a hora que quiser, só realmente a gente combinar. Mas, falando sério, às vezes eu me questiono, uma coisa eu discordo, eu não acho que nós estejamos num momento democrático. Honestamente, eu acho que isso foi quebrado há algum tempo, o critério da democracia, o respeito pelos requisitos democráticos. E, enfim, concordo com o chat, quando muita gente falou aqui que nós estamos não no governo, mas no desgoverno, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto na necessidade de chamar a atenção para uma coisa. É um desgoverno, mas que ele está fazendo reformas estruturais muito bem organizadas, que vão ter reflexos diretos nos direitos sociais em cerca de 8 meses a 1 ano. Tá? Então, teremos grandes reflexos. Reformas estruturais estão passando durante essa pandemia. Todo noticiário que nós observamos, desde manhã até de noite, é sobre a pandemia. Raramente tem dispositivos relativos às votações do Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, propositura de leis pelo Executivo Federal. Quando tem alguma disposição na mídia, é relativa à liberação ou veto de dinheiro para a pandemia, mas outros projetos estão sendo apresentados. Então, por exemplo, nessa emenda constitucional, que virou emenda constitucional 106, foram aprovados diversos dispositivos relativos ao chamado teto dos gastos públicos, que foi transferido para os estados federados. Então, o que era antes para a União Federal, hoje também está nos estados federados. E o que é que isso tem a ver, professora? Não tem absolutamente nada a ver com pandemia. Mas e o que é o teto? O teto, ele fala que você só pode gastar, ou você não pode aumentar gastos em despesas primárias, exceto até o valor da inflação. Acontece que o que é despesa primária? Despesa primária, gente, é justamente o SUS. É a compra de equipamento, de EPI, de medicamento, de escola pública, da merenda escolar. É o básico. Educação, saúde, higiene, transporte público. Então, isso daí não poderá haver investimento pelos próximos 20 anos. Mas o dinheiro vai sobrar para o pagamento de uma dívida pública. Dívida pública que está sendo respaldada também por lei. Como? Quando há negativa de uma auditoria nessa dívida pública, quando a Constituição Federal estabelece que anualmente deve ter uma auditoria, quando você tem liberação de dinheiro para os bancos, como hoje de manhã eu estava vendo no jornal, já teve uma outra liberação para os bancos repassarem para os empresários, pequenos e médios empresários e micro também. Mas não há desconto de juros para esse pequeno e micro empresário, só ampliação de prazo, mas os bancos receberam integralmente
alguns trilhões, né? Então, isso vai recair também no fundo público, que é a dívida pública. E para pagar essa dívida pública, são feitas, via de regra, reformas estruturais. Via de regra no planeta inteiro. São as chamadas medidas de austeridade fiscal ou medidas de ajuste fiscal, que são, leia-se, cortes de direitos sociais, reforma da Previdência, reforma trabalhista, aumento de taxação de impostos sobre produtos de consumo. Então, isso reflete diretamente no aumento da desigualdade social. Então, é bom a gente pensar que o desgoverno não está tendo muito desgoverno quando se trata de reforma estrutural para garantir o rombo do dinheiro público em detrimento da sociedade. Estou à disposição de vocês, muito obrigada pelo convite. Professora Rogéria, não minta mais sobre sua idade, certo? Ainda bem que eu sou da nova geração, estou distante desse debate. Minhas queridas, um beijo, vamos encerrar a nossa fala de hoje, nosso webinar, e até a próxima. Muito obrigada a todo mundo que participou. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Se vocês precisarem da gravação, é só me solicitar, tá? Tá, joia. Beijão. Beijo, tchau.